Oi, começou do lado errado agora? Também já está tudo bem. Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Estamos iniciando pela Nova TV Franca, o Nova TV Debate com as sabatinas aos candidatos a deputado por nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo aqui o delegado, vereador, candidato a deputado estadual pelo PMDB, Daniel Paulo Radaeli. Eu lembro sempre que o Nova TV Debate, nas sabatinas, tem o patrocínio exclusivo da Cocapec e do café Senhor Café, o café gourmet da Cocapec, que você encontra nas melhores cafeterias do país. Portanto, nós já começamos. Olá, Luiz Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, Marcelo Bomba, boa tarde aos amigos da Nova TV, né? Boa tarde também ao nosso entrevistado hoje, o sabatinado, né? O Daniel Radaeli, delegado. O Bomba já fez a apresentação, né? E esperamos dirimir algumas dúvidas que os eleitores, porventura, possam ter, né? Com este programa hoje aqui, sabatinando o doutor Daniel Radaeli. A apresentação eu já fiz. Daniel Paulo Radaeli nasceu no vizinho município de Restinga, é casado com Isabel Cristina Rosa Radaeli, né? Tem um filho, né? O Rafael, meu amigo pessoal, diga-se de passagem, né? É vereador, é delegado de polícia. E agora a primeira pergunta. Boa tarde, Radaeli. Por que você quer ser candidato? Por que você quer ser candidato? Não, por que você quer ser deputado estadual? Boa tarde, Bomba. Boa tarde, Luiz Ribeiro. Amigos da Nova TV, sempre é um prazer estar aqui. Eu me sinto em casa, já participando de vários debates aqui, esclarecendo fatos políticos e policiais. Eu fui convencido há cerca de um ano e meio atrás, chamou a atenção do meu partido, o PMDB, a minha atuação na Câmara Municipal de Franca. E, posteriormente, do Paulo Scaff, que é o nosso candidato a governador. Nós tivemos um estreitamento de amizade e de ideias. Ele acabou lá atrás, junto com o Baleia Rossi, presidente do partido, me convencendo de que eu poderia estar saindo candidato. Foi uma luta chegar a essa posição de candidato pelo PMDB. Minha família contra a princípio, meus amigos. Depois eles também me convenceram, no momento em que eu estava para decidir, me convenceram que eu deveria sair, porque o limite que nós temos na vereança, ele chega até um certo ponto. E você falar que vira muita coisa, não vira não. Só que nós temos problemas em nossa comunidade. Eu moro em Franca, sou de Restinga, minha família, mas estou em Franca trabalhando desde a adolescência. Você vê a situação econômica, a situação de saúde, a situação de transporte, a situação de segurança. Chega uma certa fase da sua vida, igual já tem tempo aposentado na polícia, eu falo, vou fazer o que se eu aposentar? Se você não olhar para o quintal do vizinho para acertar a situação, para tentar reorganizar essa situação, e eu vejo que está faltando um pouco de peito para peitar e chegar com a, desculpa a expressão, mas eu uso isso, e é meu jeito, eu não vou mudar meu jeito aqui na política. Tem horas que tem que chegar com as quatro patas e exigir. Não com violência, mas com determinação. Então, o motivo é esse. Eu moro em Franca, não vou mudar de Franca. O problema que aflige o cidadão lá na ponta também aflige o Radaeli. Aquele buraco que está ali... Só um segundo aqui, a técnica está dando... Deu certo? Ah, então tá bom. Aquele buraco que está ali na rua, se eu não pedir para arrumar aquele buraco, o Radaeli cai lá, o Luiz Ribeiro, o Marcelo Bomba, o cidadão. Ou nós pensamos em comunidade, ou nós não vamos sobreviver, principalmente na crise que estamos atravessando. No seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores, a gente tem que enaltecer alguns projetos, né, que você fez e que foram aprovados, viraram lei, né, como de proibição de som alto nos carros, nas ruas de Franca, aquele projeto CRAC é preciso vencer, né, tem também aquele projeto que determina que os irmãos estudem
na escola mais perto da família, quando possível, né? E tem também esse que eu acredito que tenha sido o seu grande projeto até agora, embora ainda não foi colocado em prática, que é o do vídeo geomonitoramento, né? Para vigilância aqui. E esse projeto, para ser colocado em prática, ele evidentemente depende de recursos também do governo federal, né? Mas só que você não acha que o seu projeto ele pode morrer no ninho, porque algumas coisas que já aconteceram já poderão inviabilizá-lo? Por exemplo, o 190 da Polícia Militar já não está mais em Franca, né? Agora pertence a Ribeirão Preto e tudo. Isso não prejudica as suas ideias? Parabéns pela exposição. Realmente você é conhecedor dos projetos. E acabei de entrar ontem com um novo projeto. São pequenos projetos, mas que afligem. Não são grandes projetos, mas para a sociedade são. Entrei com um projeto ontem que mulher vítima de violência doméstica, já que nós não temos a Casa da Mulher Vítima de Violência, que lá atrás outros vereadores lutaram e eu peguei como bandeira para lutar, porque só quem está no plantão ou na polícia sabe como a mulher está naquele momento de fragilidade. Já que não temos ainda, eu fiz um projeto que eu protocolei ontem, que é priorizando a vaga em creches municipais para os filhos de mulher vítima de violência doméstica. Pelo menos a mulher vai ter prioridade de vagas, coloca o filho lá e vai ter como restabelecer ou reavivar aquilo que ela tem. A mulher vai ter chão para começar um novo caminho e para procurar os direitos dela, porque a mulher vítima continua sendo vítima até hoje. Pouca coisa foi feita em relação à mulher vítima de violência. Em relação ao vídeo geomonitoramento, é fantástico, né? Isso daí eu fui em Indaiatuba, ontem mesmo eu fui procurado por um prefeito da região, que eu estou incentivando, porque não adianta você fazer um projeto desse só em Franca e não cuidar das células, que são cidades regionais. O vice-prefeito de Rifaina me ligou, eu passei o telefone do consultor desse projeto, eu falo com a boca cheia, porque é o William lá de Indaiatuba, e eles vão fazer em Rifaina. Franca, o projeto está pronto, mas aí teve esse percalço. 190 que nós gritamos, eu dei entrevista para a Nova TV, lá atrás eu tenho essa entrevista, foi em junho do ano passado, quando o 190 se foi. Nós brigamos, ninguém nos respondeu, oficiei a todas as instâncias governamentais, não houve resposta. E teve uma entrevista dada, se eu não me engano, pelo governador, eu fiquei sabendo, não li essa entrevista, estou falando que eu ouvi, que se transformaria num call center, e não só em Ribeirão Preto, que foi para Ribeirão, tá? Iria para São Paulo. Agora eu te pergunto, você se sente seguro em São Paulo? No estado? Eu não me sinto. Então, gente, pelo amor de Deus, esse projeto vou brigar até o final. Por quê? Lá em Indaiatuba aconteceu praticamente a mesma coisa. Só que aqui nós temos uma situação diferenciada. A Guarda Civil não é forte aqui em Franca. Está sendo passado um projeto na Câmara Federal para dar poder de polícia à Guarda Civil. Mas para isso tem que dar capacitação também. Porque deixar a Guarda Civil de lado há muitos anos. Degringolou uma instituição e não deram capacitação. E agora tem que capacitar. Lá começaram com o telefone 153. Hoje é o telefone mais conhecido de Indaiatuba. Então o projeto do vídeo geomonitoramento em Indaiatuba funcionou, baixou a violência em 73% inicialmente, e agora com as cidades, células menores, o bandido não só é vigiado ali, nessa central, como na região inteira. O dinheiro está disponível. A contrapartida da prefeitura são somente 5% de 4 milhões e 800. Para segurança, para salvar vidas, é muito pouco. Daniel, o Luiz Ribeiro colocou aqui um monte de projetos seus. Sensacional. Estou cansado de ver. Aliás, projeto eu vejo toda terça-feira na Câmara. Agora, qual desses que está funcionando? Olha só. Nenhum. Olha só. Você tem razão. E a função não é só fazer projetos. A função é fazer o projeto, passar o projeto na Câmara, torná-lo uma lei e depois cobrar o cumprimento. Não vou fazer agora para não observar o momento político, seria falta de ética. Poderia até fazer, mas não vou fazer porque eu não vou usar o momento político. Mas ao final da eleição, já estou acertando uma cartilha dos direitos do cidadão, porque você viu vários direitos aí. Aí entra o Ministério Público para fazer cumpri-los. Você tem direito à creche, a escola para o irmão, os irmãos na mesma escola? Tem. Não está cumprindo o Ministério Público.
A arma que nós temos é fazer cumprir a lei. O som, por exemplo, eu falo isso com sentimento. O som, a lei é fantástica. Poderia melhorar, mas não dava naquele momento que não passava na Câmara. Mas a lei que está vigorando é fantástica. Acabou aquele tuque-tuque na cabeça da gente, que ninguém dorme. Só que não foi feito um decreto de lei ainda, dando atribuições a quem fiscalizar. Seria fácil acertar essa situação no convênio já existente entre a Prefeitura Municipal de Franca e Polícia Militar do Estado de São Paulo, ou Governo do Estado de São Paulo. Você faria um aditamento a esse convênio e colocaria a Guarda Civil, fiscalização da Prefeitura, Polícia Militar fiscalizando. Porque o carro, depois de apreendido e aferido, nem a lei federal dá apreensão. A lei municipal, dentro dos seus ditames, dá apreensão do veículo. Tem que fazer acontecer. Não tem lugar nem para aprender os que estão aí. Você quer aprender mais, né? Essa que é a grande... Na verdade é o seguinte, eu fiz esse questionamento e tem que ser colocado, quer dizer, inúmeros projetos aqui citados e nenhum em funcionamento. A Assembleia Legislativa não é nada mais, nada menos que a Câmara Municipal em tamanho maior, ou seja, estadual. E lá, mesmo lá, você pode esbarrar nos mesmos problemas que você esbarra aqui, não colocarem as suas leis em funcionamento. Será que isso vale a pena? Esse desgaste vale a pena? Essa é a grande pergunta. E outra coisa, Franca é a cidade do passado. Durante a nossa história de Franca, nós só perdemos, nós nunca ganhamos nada. Eu acredito que nós estamos aqui há uns 100 anos só perdendo. Quando nós perdemos, quando resolveram acabar com as linhas férreas, exemplo, onde tem força política, continuou. Ribeirão tem linha férrea até hoje, Franca não tem. Estou te dizendo que não é de hoje, né? Voos regulares, reformaram o aeroporto para não descer avião. Né? E mais as mentiras que nos contam. A cada eleição se chega aqui com novas propostas, com novas mentiras, carrega-se um caminhão de votos e nós não recebemos absolutamente nada. O que, por exemplo, quando anunciaram na eleição passada, desse governador que aí está, anunciaram na eleição passada, novo Trevão de Ribeirão. No mesmo comercial, tinha lá, duplicação da Cândido Portinari, duplicação da Fábio Talarico. E essas duplicações já seria, por si só, se tivesse feito, seria uma vergonha. Que são 6 quilômetros da Fábio Talarico, do trevo ali da Polícia Rodoviária até a Endef, e da Cândido Portinari, do Paineiras até o trevo de Jeriquara. Quer dizer, nem esses 2 pedacinhos fizeram. E agora vem, coloca a máquina, posa para foto e etc e tal. Sem pensar e sem falar em uma outra coisa. Né? Já anunciaram o tal do Bom Prato um monte de vezes. Agora nas vésperas da eleição de novo. E nem isso nós conseguimos. Quer dizer, que diabo, para que você quer ser deputado? Para brigar, para peitar. Por exemplo, essas leis que foram aprovadas esse ano, dando conhecimento ao cidadão e ao Ministério Público, ou a quem de direito, fala, você tem essa lei é para o cidadão. O deficiente físico permanente ou temporário, aquela pessoa que tem deficiência, quebrou a perna ou que já está deficiente, vaga prioritária na escola mais próxima da sua residência. A criança, os irmãos estudando na mesma escola. É comum porque Franca hoje envelheceu. O centro da cidade de Franca, as escolas que lá tem, você sabe disso, a média de idade no centro não tem crianças mais. Então vem da periferia para cá. Ao invés de você pegar o pessoal e alojar ele no bairro que ele está e dar toda a assistência possível que ele está no bairro, para ele pegar o quê? Amor pelo bairro, carinho pelo bairro. Então essa lei vai ser feita uma cartilha. Não farei agora na eleição para não usar desse artifício politiqueiro. Mas farei cumprir de forma correta, sim. Quando você faz uma lei, ela se torna seu filho. Você criou aquela lei.
É como se fosse seu filho. Você tem que cuidar, você tem que correr atrás e fazer valer. Não adianta fazer a lei, fica muito bonito, não é? Aparece um dia, 2, uma semana, depois você esquece. É comum a gente ver algumas leis editadas lá que já existem leis há muitos anos atrás na Câmara Municipal. Duplicidade de leis. Então há que ter essa cautela e é um filho seu. A lei é um filho e é a responsabilidade de quem fez. E isso eu vou correr atrás. Você falou, e eu vou te lembrar uma frase sua do Bom Prato. Lá atrás, na Câmara Municipal, você disse, não, o ano passado, não vai sair o Bom Prato. Quando o prefeito e os deputados de Franca anunciaram, publicaram em tudo que é órgão de comunicação. Eu cheguei em você lá e falei, não vai sair o Bom Prato e eu te provo. Lembra disso? Lembro e provou. Você provou no dia. Então, está aqui meu testemunho que é verdade. Tanto é que a informação que eu tive sua, eu tinha certeza, porque você me provou essa situação, que não aconteceria. E esse ano não vai acontecer também. Outra coisa que conversávamos em plenário, viu, Luiz Ribeiro? Duplicação, você falou para mim, não vai sair a duplicação. Eles vão errar o edital algumas vezes, que é estratégia, porque falta 1 ano e meio para a eleição, e não vai sair a duplicação. Na última terça-feira eu cobrei na tribuna da Câmara uma vergonha que é o trevo, aquela rotatória do Paineirão. Quantas vezes vocês dois, como repórteres, já foram ali atender acidente com vítima fatal? E ainda brinquei e usei a seguinte frase, que eu saio à noite trabalhando, você passa no começo daquele local como motorista e chega lá na frente como sobrevivente. Você vai lembrar, muitos anos atrás, Zé Carlos de Oliveira, delegado de polícia, naquela curva da morte da Cândido Portinari, aqui perto do rodoviário, da Polícia Rodoviária, que ele mandou indiciar o diretor do DR na época. Foram lá e arrumaram a curva. Eu, usando do mesmo artifício do Zé Carlos de Oliveira, oficiei no aeroporto, naquele problema, morreram 9 pessoas no acesso ao aeroporto, ali perto daquele posto de gasolina. Eu fiz ofício ao DR, Autovias, secretário de transporte, falando que a próxima que ocorresse, ou o próximo acidente, eu indiciaria por homicídio doloso, porque assumiu o risco. Se você toma conhecimento e por omissão não faz o serviço para a comunidade, você concorre para acontecer o crime, não é isso? Pode ser culposo, mas para mim não. Você está sabendo, então você assumiu o risco. Foram lá e fecharam o trevo, fizeram uma rotatória. Isso é uma mania de rotatória aqui em Franca, só atrapalha o trânsito. Então, realmente, nós somos tratados como cidade de segunda categoria. Eu preciso lutar para a política? Poderia estar aposentado. Mas eu vou me conformar, eu vou infartar umas 1000 vezes se eu me conformar. Alguém tem que fazer alguma coisa. E quem quer, não faz ofício, corre atrás. Radaev, você deu uma declaração para o jornal dizendo que não precisamos de presídios, precisamos de mais escolas, né? Eu vi uma reportagem outro dia dizendo que a maioria dos estudantes nas escolas do estado de São Paulo está saindo da escola para tentar ingressar na faculdade sem saber fazer ao menos uma redação correta. Erros de português incríveis. E como nós podemos mudar? Como que podemos mudar essa situação, né? Tendo mais escolas, mas os alunos não estão aprendendo nessas escolas. Talvez todos nós tenhamos essa resposta. É aquela progressão continuada que inventaram esse tempo para trás aí? Esse tempo para trás fazem 20 anos. Exatamente. 20 então anos. Hoje nós perdemos uma geração inteira. Uma geração. Rose Neuber, me lembra o nome da secretária de Educação do Estado de São Paulo que implantou essa progressão. Quem cometeu esse crime? Quem cometeu esse crime? Enquanto você vai respondendo aí, por favor, Maísa, entre com o nosso cafezinho, nosso senhor café aqui. Pode ir respondendo. Né? O governador era Mário Covas. Mário Covas, obrigado pelo café. Vamos colocar a mesinha para o Radael pôr o café hoje ali. Põe ao lado aí, fazendo favor. Isso. Obrigado, Maísa. Esse eu saboreio, é muito bom. Café Maísa é a musa da Nova TV. Senhor Café. Para mim, café é o meu sustentáculo, né? E eu tomo esse café, não é merchan, não. Eu realmente tomo desse café. Voltando à educação. Cometeram um crime há 20 anos atrás, que foi essa progressão continuada.
Vocês dois estudaram em escola pública, eu tenho certeza disso. Eu estudei na Restinga, escola pública. Passei no vestibular do Direito, que é uma das melhores faculdades de Direito do Brasil, que é o Brejão, eu tenho orgulho de chamar de Brejão, em segundo lugar. Minha capacitação lá educacional foi fantástica. Hoje eu tenho exemplo na família, eu estou falando da minha família, que está na faculdade, não sabe ler direito, não sabe escrever direito, com todas as dificuldades, e tem que ter a capacitação agora na universidade, com reforço para aprender, né? E educação a gente tem que correr atrás, não é isso? Ou você... Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Eu aprendi quando eu era guardinha do Guido Betarello na prefeitura de Restinga. Eu não fui escravizado, gente, eu não fui escravizado, eu trabalhei. Eu dou graças a Deus de ter trabalhado, ninguém me escravizou. Se um coitadinho menininho pobre da Restinga chegou, e eu dou graças de ter chegado onde eu cheguei, e ter as amizades que eu tenho, e fazer o que eu faço, pela capacitação que eu tive lá. Aí vem o Estatuto da Criança e do Adolescente e proíbe. Tudo bem, proibiu. Mas cadê a contrapartida do Estado? É a progressão continuada? Não pode ser. É escola em período integral, por isso que eu me afinei com o Paulo Scaff. Eu me afinei. Nossos pensamentos são muito próximos. Escola em período integral, com capacitação. Hoje, com o mercado de trabalho, nessa loucura econômica, que o pai e mãe têm que sair para ganhar dinheiro e só não sabe da economia quem não vai em supermercado, porque o bicho está pegando no supermercado. O filho tem que ter capacitação. Mas para isso, você tem que capacitar o professor também. E para capacitar o professor, você tem que pagar um bom salário. Porque o professor, quando aposenta, que está lá há 30, 35 anos, a hora que ele mais precisa, o salário dele cai pela metade. Que ele aposenta, ele pede todas as gratificações, que é uma forma do Estado tomar dinheiro nosso. Então você falou bem, há 20 anos cometeram esse crime, certo? Nós estamos tendo profissionais hoje de 20 anos atrás, começaram a estudar 20 anos atrás nessa progressão, médicos, engenheiros, profissionais do direito, delegado, em toda a categoria que formou-se, ou aqueles que formaram no privado, mas quem formou na escola pública, com essa educação barata. Quando eu falo em presídio, não é que não tem que ter mais presídio. Eu sou favorável à privatização dos presídios. Nós pagamos R$ 5.200 por preso, é o custo, e gastamos R$ 800 com alunos. Olha a inversão de valores. Se eu educar bem, eu não vou ter bandido no futuro. A possibilidade diminui muito, é bem menor do que agora. Só existe bandido agora porque você não capacita, não dá educação em todo sentido, que a família é obrigada à educação também. Então, é um complexo, você tem que mudar. A educação é a família, a escola alfabetiza. Alfabetiza, mas é uma colaboração, porque se você não pode trabalhar igual eu trabalhei, você tem que ir para a escola. Se o professor é mal pago, mal capacitado, porque é uma vergonha o salário do professor. Não se valoriza o professor. Você estuda lá, tem que progredir continuamente. Eu vou passar ele de ano nem sabendo. Vamos ver o que Deus vai fazer lá na... Não, nós não podemos brincar com a educação. É a base de tudo. Eu também acho que não tem que construir presídios, não, né? Mas poderia construir presídios escola, né? É verdade? Presídios e escola. Um presídio com escola. É a única chance, porque pelo caminho que está tomando as coisas... Não a escola do crime, né? Não, lá é a universidade do crime, né? Mas eu acho que deveríamos fazer presídios escola, porque o que tem de pivete aí que fugiu da escola e não vai de forma alguma, a única forma de você conseguir não é na fundação casa, lá é a fundação, né? Bom, eu tenho uma pergunta aqui do telespectador, e ela é uma das que eu mais tenho feito aqui, que eu vou fazer para todas. A pergunta é do Danilo Fernando Santos, através do meu Facebook aqui. Ele diz o seguinte: Marcelo Bomba, boa tarde. Gostaria que perguntasse aos entrevistados, a todos os entrevistados da Sabatina, sobre a empresa São José, que é uma vergonha para a cidade. Bom, eu vou só traçar um paralelo aqui. E isso não é para você, Radaeli, é para todos os vereadores desta cidade. É para a cidade toda, na verdade. Nós temos a tarifa do transporte coletivo mais cara do país.
Proporcionalmente, não, levantamento da Folha de São Paulo. Nós perdemos para São Paulo, que é 3,20, mas se você pegar lá, é aquele bilhete que você tem direito ao transporte e à integração com ônibus, metrô e trem. Tá? Então, ela é a mais cara do Brasil. Não é do estado, não, do Brasil. Tá? Ela está entre as mais caras do Brasil. São Paulo é 3,20, Rio de Janeiro R$3, Curitiba 2,70, melhor transporte coletivo do país 2,70. E sempre vem uma balela, uma conversa, que são as gratuidades. Primeiro que o povo, que é o trabalhador, ele não tem nada a ver com isso. Não foi ele que deu gratuidade para ninguém. Quem quer fazer graça, faça com dinheiro próprio. Então, se a prefeitura ou o político quis fazer graça, que tirasse dinheiro do orçamento. Número 1. Número 2. As pessoas não mensuram numa cidade, e a nossa cidade vive um momento preocupante, um momento de crise, o que custa esse preço de 30 centavos que aumentou na tarifa de ônibus em Franca para a economia geral da cidade. Isso para uma pessoa, meu caro Luiz Ribeiro, que trabalha e depende do ônibus ida e volta, né? E a pessoa que depende do ônibus ida e volta, ela não só vai trabalhar e voltar. Ao sábado ela tem que pagar uma conta, ela tem que ir a algum lugar, ela gasta esse dinheiro para ir para a casa de um parente ou de um amigo no domingo, para passear, ela depende disso daí. Tá? Ela gasta por mês, só ida e volta em 30 dias, R$18 a mais do seu salário. Se são 2 pessoas na casa que dependem disso, é uma calça jeans por mês. São 70 mil usuários. São 70 mil calças jeans que deixaram de ser compradas na cidade durante um mês. É o que a loja, que o comércio deixou de vender. R$18, você vai lá, você compra 2 pacotes de arroz e 2 litros de óleo por mês. Isso são contas feitas. Não é invenção. E eu não vi nenhum político, nenhum partido político, nenhum sindicato de empregado, nem mesmo associações comerciais que representam a indústria, porque o cara que da loja, ele fala, eu não ando de ônibus mesmo, só que ele não fez essa conta, que ele deixou de vender uma calça no mês. E vereador anda de ônibus? É isso que eu vou chegar lá. Mas não é essa a questão, porque as pessoas não estão entendendo isso. A importância para a cidade. Se você pegar, Luiz, né, numa casa que tem 2 pessoas que andam de ônibus, é um par de sapato a cada 2 meses que deixou de comprar. Está mexendo com o bolso da nossa cidade. Economia completa. E a pergunta ficou um pouco longa, porque eu tenho que fazer essa explanação. Uma empresa que tem apenas 500 funcionários na cidade, que se for embora de Franca, o transporte coletivo é obrigatório, vai vir outra, vai empregar do mesmo jeito, então é conversinha, história do Boitatá. Mas que não é de Franca, que além de ter a tarifa mais cara, mantém só 500 empregados aqui, pega o faturamento, o lucro e leva para fora de Franca, depois daquele malfadado contrato feito na surdina, na calada da noite, até os investimentos que deveriam ser feitos em Franca, com o lucro da empresa de Franca, foram levados para fora. Ou seja, ela pega o nosso lucro aqui, o nosso dinheiro aqui, e leva para sua sede em Campinas. Aliás, na hora que passa o cartãozinho, já cai na conta dela lá em Campinas. Não precisa ser aqui. Agora, como é que fica? Nenhum político, nenhum sindicato. Ou seja, o povo da cidade está em abandono. Bom, você tem razão. Você tem total razão na sua explanação. Você disse tudo a respeito. Esse contrato, malfadado contrato, você sabe o que aconteceu? Foi feito na justiça, foi homologado e transitado em julgado. Aí, blá blá, acabou, não tem o que fazer. Relação ao preço, absurdo. E você fez a explanação inteligente que muitos, e a maioria, não fazem. Esse aumento na tarifa, ela causa um problema no contexto inteiro da economia da cidade.
O comerciante deixa de vender porque você tem que pagar ônibus, você deixa de comprar roupa. Você faz a conta final. É a economia da dona de casa. É um absurdo. Eu fui na Câmara, em plenário, e falei a respeito. Agora o vereador só tem o direito de gritar. O contrato está pronto, foi homologado lá atrás pela Justiça, e eu não participei, quando eu fiquei sabendo, já estava aprovado, e você lembra disso. Não concordei. Agora, você grita de que forma? Cadê o sindicato? Cadê as associações que deveriam... Quando foram... Mas cadê as lideranças para fazer essa mobilização também? Sim, não tem, acabou. Acontece que quando a CIF foi lá atrás, a questão da Feira do Braço, você lembra a situação que foi feita? E eu cobro agora. Cadê a mobilização ordeira, sem vandalismo, para a questão? Porque está afetando o comércio, está afetando a indústria, porque afeta, no contexto geral, afeta. Cadê as lideranças procurando resolver ou equacionar o problema? Para mim, acabaria essa situação desse contrato e faria uma nova licitação. Porque esse já está viciado. Não estou falando que tem problemas de corrupção, não vou entrar nesse mérito. Estou falando pelo acordo judicial que foi feito e homologado. Então você tem que abrir nova licitação. Você tem que ter uma providência. Porque 3h10 eu não ando de ônibus. Mas minha esposa anda, que eu tenho só um carro lá. É comum ela sair lá, perto sabe onde eu moro, e aqui na Justiça Federal, da Receita Federal, todo dia de ônibus. Então, não é só ela, o cidadão que trabalha, pega o salário que o cidadão ganha e vê quanto representa em percentual o que ele gasta com transporte. Mas não é só isso. O transporte é o grande problema da nossa cidade. Franca cresceu demais, mas tão longe assim não. Eu vejo outra cidade da região e a publicidade, está passando numa das TVs da região, a publicidade de uma empresa de ônibus da região aqui. Você acompanha em tempo real onde o ônibus está, que é aquela situação, aquele monitoramento que deveria ter sido feito no contrato que antecedeu esse acordo. Deixa eu falar mais dois pontos nessa questão. Isso, você já acrescenta. Mas eu não vi ninguém. Eu não vi nem na manifestaçãozinha feita pelos estudantes político e apoiar. Sabe? Eu fico boquiaberto porque parece-me que os nossos políticos são políticos de gabinete. Eu não vi exatamente um vereador sequer ir num pronto-socorro, no caos que estava, para ir lá saber se tem médico ou se não tem. Sabe? Todo mundo acabou ficando sentado nos seus gabinetes, esperando as notícias que vêm da imprensa, ao invés de exercer o seu trabalho de fiscalizador. Deixa ele complementar, que você já responde tudo. Então, são dois pontos que eu queria acrescentar aqui. O primeiro ponto, a questão do Vale Transporte. Porque se fala muito, né? Tem os descontos da tarifa de ônibus para o sindicalizado, o trabalhador sindicalizado aqui em Franca. Então tem os descontos. Só que a lei do Vale Transporte, ela já permite que as empresas que têm um número mínimo de funcionários, agora eu posso até me equivocar, não quero citar números, mas a maioria das empresas de Franca, que são as indústrias de calçados, eu tenho certeza que entra nessa lei. Então, essas empresas têm que dar o Vale Transporte ao funcionário, entendeu? É obrigatório, entendeu? E aí, logicamente, ele não precisaria de ter os descontos sindicalizados, que ele paga para o sindicato, Bomba, para ter a redução dessa Mas é por isso que isso... Não, mas isso é legal, os sindicatos não cobram das empresas, porque se ele cobrar isso das empresas, a pessoa não precisa pagar mensalidade para ele para ter o desconto de 30%. Sabe? É por isso que os sindicatos não vão para a rua. É por isso que viraram um bando de pelego. Os sindicatos de trabalhadores viraram um bando de pelego, que eles dependem desse desconto de 30%, não obriga algo legal, constitucional, que é o Vale Transporte, para o trabalhador, porque o trabalhador fica dependente do sindicato, de ser sindicalizado, para ter o direito ao desconto na tarifa. Então eles não vão lá brigar, porque se eles perderem essa boca, eles perdem o dinheirinho dos sindicalizados. Então, e um outro detalhe, eu não entendo até hoje por que a empresa São José faz propaganda em Franca. Porque ela é a empresa única que não tem concorrente. Ah, mas tem a atual. Você já viu alguma propaganda da atual? Também. Depois da renovação do contrato não tem então, também. Renovou, quer dizer. Então, se ela não tem concorrente, para que ela vai fazer propaganda, doutor Radael? Entendeu? Essas coisas eu não entendo. Voltando à questão do pronto-socorro, a imprensa não está sabendo.
Na fase da SEI, que está terminando segunda-feira próxima, nós devemos concluir o relatório. Nós fomos, sem chamar a imprensa, sem fazer alarde, porque se você fizer, você chega lá e não encontra nada. Então, nós fomos. Os 3 fizeram visitas. Na manifestação, eu não fui. E não vou naquela manifestação. O dia que um usuário de serviço de ônibus, trabalhador, fizer a manifestação, eu estarei lá. 2 dias depois queimaram 2 ônibus. Mas isso daí é uma pouca vergonha o que fizeram. Uma pouca vergonha de quem acusou que foi negócio da tarifa de ônibus. E não foi. Foi uma apreensão do tráfico de droga que a Polícia Militar fez na noite anterior lá. E os traficantes... E aí estão usando isso para acuar os manifestantes aqui na Cidade Franca. Isso é vergonhoso. Bom, a questão não é essa. A questão, eu sei e aponto aqui, não vou falar nomes, mas eu vi alguns manifestantes que não usam ônibus. São agitadores. E eu, como delegado de polícia, são agitadores. Isso, mas eu vi também funcionários da empresa São José no meio infiltrados, no meio dos meninos. Pera aí um pouquinho. Agora, vandalismo, eu acho que a manifestação, sou favorável à manifestação. O ano passado fizemos manifestações na porta das delegacias, em relação ao salário dos policiais, de forma ordeira. Agora, quem me garante que esses funcionários da própria empresa não estavam ali para promover desordem, para acusar os outros? Pera aí um pouquinho. Nós identificamos, né, Rejane, 2 funcionários da empresa infiltrados no meio da última manifestação. Tudo bem, Bomba. Pode ser que nós estamos tratando de possibilidades. Agora, a hora que eu identifiquei quem estava fazendo, eu não vou. Eu sei com quem eu vou. Eu sei onde eu ando. Eu não estou falando que a empresa é santa. Acabei de falar que o ônibus está totalmente errado, até do acordo feito lá atrás. Mas eu não posso participar e não participaria para vandalizar a situação na cidade. Você disse muito bem, tem gente de um lado, tem gente de outro. E se começar a vandalizar e quebrar as coisas, eu no meio da manifestação. Então temos que ter cautela, tem que ter manifestação justa, correta, honesta, tem que reivindicar, não pode ficar com a bunda sentada na cadeira mesmo, tem que correr atrás, mas de forma ordeira. Vândalo é bandido. O trabalhador, eu não vi muito trabalhador não. Agora, tinha gente dos 2 lados? Tinha sim, você tem razão. Agora, esse um de um lado, outro do outro, acaba fazendo uma anarquia. Agora, a questão dos ônibus lá, pelo conhecimento que eu estou tendo aí, já estão levantando. É questão de criminalidade. Eu sei, depois eu fui levantar. Eu questionei, eu fui levantar. Eu estou falando a verdade aqui, porque a verdade tem que ser dita. Mas, inicialmente, se não tivesse feito algum levantamento para conta de quem iria isso, e as pessoas usam disso, não usa, como você disse? Ainda bem que está levantando o serviço lá. É criminalidade. O problema é criminalidade, não foi questão de passagem de ônibus. Menos mas eu ainda acho que a manifestação, não precisa ninguém ir lá com os meninos para se manifestar, para fazer o seu manifesto. Existem várias formas de manifestos e que surtem resultados. Eu, por exemplo, quando eu quis fazer uma manifestação, não precisei de ninguém. Eu fui lá e fiz. Agora as pessoas estão se acovardando e a cidade está entrando no buraco, no marasmo, e o povo desta cidade perdendo e perdendo a cada vez mais. Primeiro, retiraram as vagas de estacionamento no centro, aumentaram o preço dos estacionamentos particulares, ou seja, é menos dinheiro entrando na economia da cidade, porque é meia dúzia, os donos de estacionamento particular no centro, é meia dúzia. Não aumentaram, se quer contratar um funcionário a mais para aumentar os preços. Né? É dinheiro que saiu, que deixou de ser gasto no comércio, deixou de ser para ir para o bolso de poucos. Depois, o aumento da tarifa, o aumento da área azul, e assim vai indo. Quer dizer, até quando nós vamos dizer amém as lambanças feitas em nossa cidade e ninguém faz absolutamente nada que dê um resultado para o trabalhador? Não, fizemos lá atrás e você lembra disso. A questão das vagas no centro que afeta hoje, Franca é uma cidade que tem indústria, mas o comércio é maior, o emprego no comércio
e a arrecadação do comércio talvez seja maior que a da indústria hoje. Nós já fomos uma cidade totalmente industrializada. Hoje a prestação de serviço é maior. E eu levantei a bandeira e chamei as associações à responsabilidade. Você lembra disso? E nós fizemos um movimento que você participou também, e foi a Câmara, e que reverteu em parte, e só não reverteu total, porque um malfadado acordo feito dentro lá por pessoas que você sabe, porque nós não deixaríamos passar a situação. Aí fizeram um acordo em plenário e a associação aceitou o acordo, que eu não aceitaria. Eu, como cidadão, ou o presidente de alguma associação, não aceitaria. Na verdade é o seguinte, fizeram um belíssimo negócio, né? Retornaram as vagas. É assim, aquela história de restaurante português, Luiz, fecha para almoço. Enquanto os bancos estão abertos, ninguém pode estacionar. Na hora que os bancos fecham, você pode estacionar na praça. É gozação. Mas eu acho que agora nós temos que mudar o assunto. Só que eu acho um detalhe só, Bomba. Não tem vaga para estacionamento para determinados setores da cidade, para outros tem, né? Eu me lembro de ter visto uma foto no jornal do secretário de Cidadania, estacionou o carro dele num local que é proibido, né? Dos táxis. Mas o prefeito proibido. Estacionou em cima da calçada. Então, e aí, nesses casos, eles resolvem, né? Será que foi multado o prefeito, o secretário foi multado? Aconteceu alguma coisa? É isso que o povo quer saber, você entendeu? Aí vai o cidadão comum, na hora, né? Se for preciso, chama até a polícia, e aí vai preso. Então, é complicada essa situação. Caso Laercinho, uma bela aroba de pizza vai terminar. Nós denunciamos aqui com exclusividade na sexta-feira da semana retrasada. A repercussão foi enorme. Mas já estamos vendo que muita gente que tinha uma posição mudaram de posicionamento dentro da própria Câmara. Aquilo ali é um jogo de... Câmara Municipal é um jogo de compadres, onde eu não vou te ferrar para você ficar me devendo favores? Bom, eu não diria isso. Perto de mim não acontece isso. Se acontecer, eu sou o primeiro a abrir a goela e dar as patadas no peito. Agora, houve o problema... Parabéns pela reportagem. Cada qual é responsável pelos seus atos. Cada qual é responsável pelo que faz. Houve o problema. Para mim, primeiro, que dá para ver na reportagem, é que invadiram uma área. Uma coisa é chegar na minha casa, agora eu chegar lá, tem uma máquina passando por cima da minha casa. Propriedade privada, garantia do Estado. Não fizeram desapropriação, não fizeram nenhuma documentação legal. Depois de feita essa situação, o vereador, em nome do município, tentou fazer um acordo. O que é... Não dá para falar o que é, né? Absurdo. Então, para mim, teria 3 tipos de crime na situação. Fui no local, o Laercinho nos chamou para ir no local, fui lá ver o local. A estrada está ficando bonita, tá? É um bom trabalho, mas foi feito de forma errada e você não deve invadir propriedade alheia. À tarde, a vítima foi à Câmara, nós conversamos, o Márcio conversou, Valéria, eu, Márcio, depois tomamos a termo e vai instaurar procedimento na comissão de ética, que eu não faço parte na Câmara Municipal. Mas há necessidade de apuração, sim. E não só da Câmara. Do Ministério Público. Se aquela propriedade fosse sua, Radaeb, e o Laercinho te fizesse a mesma proposta que ele fez para o sitiante, como é que você reagiria? Aí algemado. Só isso. Algemado. Mas o sitiante, no caso, não poderia algemá-lo, né? Então aí... Eu estou falando dentro da lei. Eu estou falando dentro da lei. Você algemaria ele na sua condição de delegado. Invadiu, não é delegadão. Eu chamaria a polícia se não fosse a situação. Você não pode usar dessa situação também. Mas, espera aí, invadiu minha propriedade. A propriedade privada é privada. É a sua casa, é o seu reino, é onde sua família está. Pela gravação que eu vi, e assisti mais de 9 minutos, se eu não me engano, de gravação, eu detectei várias possibilidades de infração. Infelizmente. Não, a invasão é crime por si só.
O cara chegou, derrubou. Amanhã a prefeitura resolve, lá na rua da tua casa, ter o pedido, a calçada está muito estreita, então nós vamos chegar aqui, vamos afastar toda a muro, aí pega as máquinas, derruba todo o muro da vizinhança e tá tudo certo. E afasta a calçada. Pera aí um pouquinho. Isso não é, igual estão querendo colocar, uma situação tranquila. Nós temos pelo menos 3 infrações cometidas nesses 9 minutos. Mas a invasão é crime. Não, além da invasão. Não é infração, ela é não, crime. Não, estou falando infração no sentido de crime. 3, no mínimo. 3, no mínimo. Improbidade, corrupção ativa, a invasão por si só, que é propriedade de terceiro e privada. Não caberia extorsão aí também, não? Não, extorsão não. Mas é sério, em período eleitoral. Então, tem vários fatores que o Ministério Público tem que analisar isso também. A apuração na comissão de ética, eu não sei se alguém mudou de opinião, eu não faço parte da eu faço a corregedoria. A primeira reunião será nesta sexta-feira, às 9h30 da manhã. Eu não sei qual o posicionamento dos demais vereadores. Eles vão ouvir o sitiante nessa sexta. Mas foi instaurado o procedimento. O sitiante? Não sei, aí é com eles. Porque tem uma pergunta que não quer calar. Porque o sitiante se sentiu coagido com aquele ônibus, com aquele monte de vereador indo lá. Ele foi depoimento dele, né? E foram lá assim explicar e ninguém foi ouvir ele. Exatamente. Mesmo porque não o conheciam. E tem outro detalhe. Mesmo porque ninguém conhecia o sitiante. Não, eu não conhecia. E eu fui lá. E eu fui lá para ver o que é certo. Não adianta você ficar criticando de longe. Eu não fui lá para ver se o Laercinho vai passar um pano, isso não. Fui ver para ver se era real a situação. Você tem que ir, você não tem que ficar sentado na Câmara sem ver a situação. Agora, quem é o sitiante? E mandaram, engraçado, e eu agradeço até pela confiança. Assim que eu cheguei na Câmara, ele procurou o Radaeli, pela confiança. Conversei com ele, orientei. Ele falou dessa situação, que ele teria sim se sentido constrangido. Ele falou, senhor, ninguém conhece. Coagido. Coagido, mas ninguém conhece. Infelizmente, vamos colocar no papel, vamos apurar. Você tem que apurar e apurar responsabilidades. Agora, ao final, sai um relatório. A comissão é responsável pelo relatório. Eu fiz alguns relatórios lá da corregedoria e estou no aguardo. São questões funcionais. Agora, tem 2 pontos aí também, que eu fiquei até preocupado em um deles. Que numa reportagem hoje no jornal, Marcelo, o Laercinho está dizendo que a verdade ainda vai vir à tona, que não é nada disso. E outra coisa, ele, em outras palavras, deu a entender que ele está torcendo para que esse caso seja explorado o máximo até a época da eleição, para ele se passar como vítima e aí ele poder tirar proveito da situação, Bomba. O que você acha disso, Adair? Respeito o Laercinho como vereador, tenho meu respeito. Neste caso específico eu expus que eu acho que está incorreto, é a minha posição. Eu não poderia falar o contrário, porque eu não penso o contrário. Não estou ofendendo ninguém, eu estou falando que a lei determina o que eu entendo por lei. Eu não gostaria, sinceramente, de expor uma candidatura minha à exploração desse sentido. O que é justo, o que é injusto, é injusto. O cidadão hoje tem informação e cobra pela solução rápida e precisa. Igual vocês estão cobrando. E tem que cobrar. Assim está a democracia, tem que ser. Eu sou pela democracia e pela cobrança ordeira e de atitude de pessoas públicas. Porque o senhor vereador, o senhor policial, o senhor governador é servidor público, ele deve satisfação ao cidadão que paga os impostos. Na verdade é o seguinte, a minha preocupação, você está vereador, você pode estar deputado, mas esse modelo de político que temos é o que não nos serve mais. Essa questão de político, principalmente o legislativo, que tem uma função fiscalizadora de ficar dentro de gabinete, nós já estamos cansados. É aquilo que eu te falei. Ninguém vai lá e dá cara para bater para o trabalhador, ninguém vai lá dar cara para bater para o paciente do pronto-socorro, mas aí nós vamos chegar no Estado e aí nós vamos ficar assim, porque o governador vai liberar, o governador vai liberar, o governador vai liberar. E essa história do governador vai liberar, a estadualização da Santa Casa,
que eu disse para você também que não sairia. Eu fiz um desafio no ar aqui e agora a Santa Casa de São Paulo fechou as portas do pronto atendimento. A minha pergunta, na verdade, porque hoje você está vereador e torço para que amanhã você esteja deputado, como eu torço por todos aqui, para que nós tenhamos mais representatividade política nesta cidade. Tá? A Santa Casa foi feita uma intervenção branca, recebe dinheiro do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. E diz que não dá ainda. Foram aos bancos depois desta intervenção, disseram que o governo estava... E pegaram mais de 50 milhões de reais de empréstimo de novo. Eles são números oficiais, eu não brinco com essas coisas sérias. A Santa Casa de São Paulo atende 7 vezes mais do que a Santa Casa de Franca, no mínimo. E você sabe... 1.500 atendimentos por dia. Enquanto vereador, e torço para que seja... Você sabe qual que é a dívida e qual que é a situação da Santa Casa hoje? Já que temos dinheiro de todas as esferas de governo, e é função do vereador ser fiscalizador, e espero que como deputado também fiscalize, não fique com mentira de estadualização? Isso não tem comigo, o que eu tenho que falar eu falo. Pronto-socorros eu fui, então eu não fico em gabinete. Só para falar a minha posição, eu não faço alarde. Ontem, 1h30 da tarde, eu estava lá na pracinha do Ângela Rosa, atendendo cidadãos idosos que trouxeram uma situação que demanda o posicionamento de um vereador. Então eu vou ouvir as bases e vou nos bairros, como eu fui no Horto, e vou sempre, porque quem fica em gabinete não conhece a situação real. Então eu vou. A minha culpa minha, não. Eu vou radar, ele vai. Santa Casa, eu conheço sim a situação, e o que você disse aí é real. Esse empréstimo, há pouco tempo atrás, nós tínhamos o Santa Saúde, era isso? Santa Casa Saúde. Nós tínhamos a captação... Santa Casa Clínicas também. E a captação de recursos que a gente fazia por telefone, como é que chama? Telemarketing. Quanto dava aquilo lá por mês? Em média, 300 mil mês. Tá bom. Esse empréstimo feito, que teria sido feito, vai ter que ser pago em quantos anos e quanto é por mês? Pelo que eu estou sabendo, não tem dados oficiais, mas você deve estar sabendo. E quem vai pagar? Hoje nós não temos a Santa Saúde, nós não temos a captação aquele negócio de pedir dinheiro lá, telemarketing, não temos essa arrecadação. Nós não temos isso, mas temos uma dívida, não temos? E temos que pagar. Pelo que me falaram, mais de 1 milhão por mês. Protelamos o problema? Vai entrar em caos? Na SEI da saúde, isso eu posso falar que não faz parte do relatório. Quantos respiradores nós temos na UTI com 16 ou 17 leitos? Temos poucos respiradores. Teve controvérsia entre médicos, um falava uma coisa, outra coisa em relação ao atendimento. Essa questão de vagas, por exemplo. Ninguém sabe como funciona, eu até perguntei várias vezes lá, e declarei ao final. A UTI está aguardando, a saúde pública de Franca está aguardando vaga na UTI. Porque o caos... Eu não sei de onde, e houve declarações que não precisa mais de dinheiro. Não é assim. Pelo que apuramos lá atrás e vai... Foi o prefeito que disse. Eu não me recordo. O governador aqui em Franca, não foi, Bomba? Prefeito que disse que na Santa Casa não precisava de dinheiro. A Santa Casa, como a saúde pública, está aguardando vaga na UTI. Está marcando, eu tenho aqui, o celular está desligado, pessoas reclamando para um clínico geral marcar consulta, são 90 dias. Mas eu disse que nós precisávamos de um hospital municipal nas eleições. Eu estou falando que já não tinha vagas naquela época, eu passei por isso em pleno período eleitoral com a minha mãe que não tinha vaga para operar. Eu pergunto para você, quantos leitos no Hospital do Coração já se transformaram em leitos? Aquela demanda que precisava de equipamentos daqueles leitos, que você ficou internado lá e da sua sala, do seu apartamento, nós vimos os leitos parados. Fechados. Estão fechados até hoje? Até hoje. Daria quantos leitos aquilo lá? 30 ou 40. 30 ou 40 leitos a mais. Por que até hoje não conseguiu essa verba do governo estadual? Peraí, alguém tem que correr atrás. Tem que se movimentar.
Quantos anos está fechado aqueles leitos? Deve estar uns 2, 3 anos já. Então. Deixa eu te fazer uma pergunta, Radael. A Câmara Municipal faz aquelas visitas itinerantes, né? No caso da Santa Casa, vocês já foram lá ou poderia se agendar uma visita ou independe? Não, vai ser agendada uma visita. Já fizemos aí, o ano passado, 47 instituições e rendeu aquela... Fantástico aquilo lá. Deu para a gente conhecer as instituições que captam verba do município, porque, na verdade, as creches aí... Isso é dever do Estado. Você paga uma miséria aí para as creches, elas têm que vender pizza, fazer feijoada, etc. para conseguir manter, não é isso? Mas aquilo lá, por exemplo, uma verba de sobra da Câmara no ano passado, nós revertemos para essas instituições. Cada vereador escolheu a instituição e foi bem escolhidas as instituições, realmente foi... E foram ajudadas. Mas é uma ajuda esporádica. Não se paga, porque hoje creche pertence à educação, né? É verba, se paga por aluno. Não se paga adequadamente. Então vira aquilo lá, ó, não paga adequadamente. Mas isso também é um apego que não dá, né? Tem um monte de gente aí fazendo creche para receber dinheiro do governo também. Vamos ter que parar com isso. Então, por que o governo então não assume o negócio dele? É um monte de do gente governo, é isso que eu tô falando. É responsabilidade. Mas também não tem um monte de coitado aí não, né? Não são. Tem muita gente, sim. Tem muita. Eu tenho que dar a mão à palmatória. Tem gente que tem muita boa vontade. Muita boa vontade. Mas de boa vontade o inferno tá cheio. Sim, mas eu não vejo o recurso. Você pega um problema que é do Estado e passa para terceiro que tem boa vontade. 99% tem boa vontade. Aí tem que se virar. Mas tem muita gente aí para posar em coluna social só para falar que ajuda. Mas tem um detalhe também, Radael. Não dá mais tempo, gente. Quando o dinheiro público é mal aplicado, como é o caso daquele velório lá do Jardim Paulistano, entendeu? Quanto tempo faz que foi inaugurado e praticamente ficou pronto, aliás, inaugurado, eu não considero que foi inaugurado porque foi uma coisa rapidinha lá, meio período de um velório e o povo não quis mais saber. E ninguém fala nada daquilo lá, o dinheiro que foi gasto, 150 mil reais para se construir aquele velório, o bairro precisando de creche, e ninguém fala nada, o que vai fazer daquilo lá, eu não vejo a ação da Câmara de Vereadores apertando o prefeito, aí como é que faz? Não, já foi feita ação em cima daquilo lá e tem uma proposta da prefeitura em transformar aquilo lá em creche. Porque, se eu não me engano, nenhuma pessoa teria... foi tentar meio período. Foi uma família meio período. Meio aí período. A família pediu para tirar de lá e levar para Santo Agostinho por causa da questão de segurança. Parece-me que tem uma ação para transformar aquilo lá em creche ou outra situação, porque realmente gastou 150 mil reais, está bem informado, realmente foi isso. E se não transformar, nós temos que saber o porquê. Porque você tem que atender a necessidade do cidadão naquele local. Era real essa situação? Tem que questionar essa situação. O dinheiro público, você paga muito imposto no Brasil e o retorno é mínimo. É por isso que Radael está tentando sair dando a cara a tapa para sair candidato. Não sou o Sassamutema, o salvador da pátria. Nem serei. Sou cheio de acertos e erros. Mas eu tento acertar todas. Por que eu tento acertar? Posso até errar, eu sou humano... Mas eu tenho que reconhecer que eu estou correndo atrás. Sempre eu vou correr atrás. Eu moro em Franca, vou morrer em Franca. Então eu tenho que correr atrás. Muito bem. Infelizmente não há tempo nem para despedir. Gente, um grande abraço para vocês. Radael, obrigado pela presença. E depois, no meu Facebook, do próprio Radael, no do Dedão, você vai ter os horários alternativos da reprise do Nova TV Debate com essa sabatina e esse debate junto com o vereador e candidato a deputado estadual pelo PMDB, Daniel Paulo Radael. Um abraço e até a próxima.